clientes a grandes clientes. E hoje eu estou aqui a convite de vocês, né, para falar de pitch de seleção. Eu, como disse, para falar de pitch de seleção, eu vou falar primeiro para vocês de perfil comportamental, tá? E até explorando um pouco mais, né? Eu sou headhunter, talent advisor, coach e empreendedora. E assim, o que eu posso dizer para vocês, assim, e isso eu volto um pouco na minha infância, meu pai sempre falava para mim, ou você vai ser jornalista ou psicóloga, porque eu adorava ficar perguntando para as pessoas o que elas faziam, como elas faziam, então tinha uma questão ali de entrevista e adorava dar conselhos também. No final, eu não sou psicóloga nem jornalista, mas querendo ou não, eu trouxe esses talentos, né, que já fazia parte do meu perfil e hoje consigo, através de um processo seletivo ou de um processo de desenvolvimento, ativar, eu diria, os meus pontos fortes, os meus talentos e atuar aí em favor de identificar profissionais e desenvolvê-los, tá? E aí, falando um pouco mais aqui da Linus, a gente atua no segmento desde 2007. Então, como eu comentei, atuando com pequenos clientes e grandes clientes, a gente tem um foco muito específico em trabalhar vagas bem técnicas. Então, vagas de pesquisa e desenvolvimento, vagas de controle de qualidade, de engenharias, de vendas técnicas, marketing técnico. Então, tudo que nos traz, assim, demandas de formação técnica, esse é o nosso know-how, essa é a nossa expertise. Então, com o decorrer do tempo, né, ficamos cada vez mais especializados e hoje a gente se sente muito confortável em conduzir processos seletivos e processos de desenvolvimento para os nossos clientes. E aí, para eu falar para vocês sobre o pitch, né, como é que vocês vão chegar lá na frente do recrutador, considere-se que eu sou uma recrutadora, então é meu dia a dia aqui, é a minha rotina, para que vocês possam chegar na frente de um recrutador e chamar a atenção desse recrutador, vocês precisam primeiro olhar para vocês. Então, eu não sei, né, dentro desse grupo aqui de 50 pessoas que estamos, como que vocês fazem isso no dia a dia? Se vocês já são pessoas conscientes e começam a observar o perfil de vocês, a história de vida de vocês, né, o desenvolvimento profissional de vocês, o desenvolvimento acadêmico, e já vão se observando e entendendo quais são as características, né, de maior relevância no seu perfil, quais são os talentos que vocês trazem, o que vocês têm como objetivo de vida, como objetivo de carreira, dentro de uma situação adversa ou de uma mudança, como vocês reagem, né, como vocês vêm se preparando. Então, assim, bastante importante. Eu imagino que dessa turma que aqui está, muitos têm já, né, essa consciência, esse olhar, até porque a gente tem muita informação à disposição hoje, a gente tem literatura, a gente tem vídeo, temos filmes, tem vários recursos, né, que possibilitam esse olhar para si. Agora, se alguém não tem, digamos, esse hábito ou essa abertura para olhar para si, eu diria que é o autoconhecimento, está perdendo tempo. Porque para que você chegue e dentro de um processo de seleção e até mesmo de um processo de desenvolvimento de carreira, é importante que você se observe e se conheça, tá? E entenda o que faz seu coração bater. Quando a gente está falando para jovens, né, e vocês todos são jovens, né, eu imagino que aqui a grande maioria está em início aí de carreira, naturalmente, né, haverá dúvidas, haverá conflitos, haverá algumas inseguranças, isso faz parte do nosso processo, né, do nosso processo, da nossa evolução. E é importante vocês indo se percebendo, assim, né, é importante, e conforme as experiências vão chegando na vida de vocês, vocês se percebam, tá? Vamos lá, aqui. E aí, assim, né, para facilitar um pouco a percepção de vocês em relação a vocês mesmos, hoje eu vou falar sobre perfil comportamental. Quando a gente fala de perfil comportamental, é o que a gente chama de assessment. É o que a gente faz para avaliar os profissionais dentro de um processo seletivo e também é uma ferramenta de desenvolvimento profissional. Então, exemplos práticos. Vocês estão dentro de um processo seletivo. É muito provável que a gente vai aplicar em vocês testes para entender quais são as principais características de vocês. Então, isso sempre aconteceu e tem uma tendência de acontecer cada vez mais. As plataformas de recrutamento já facilitam, muitas delas vocês já entram, já preenchem um perfil, né? Já tem um resultado para o recrutador, o que nos facilita muito. E pode ser que em alguns casos vocês recebam algumas aplicações por e-mail, enfim, terão alguns caminhos aí para que vocês se apliquem ao acesso ao perfil comportamental. E aí também, além do processo seletivo, quando vocês já estão dentro da empresa,
que há um processo de desenvolvimento profissional, há um plano de carreira, né? O RH, a área de recursos humanos e a liderança, eles também trabalham com essa avaliação para entender e conhecer melhor vocês, entender como é que vão explorar melhor os pontos, né, de talento e também como é que vão explorar melhor os pontos de melhoria, tá? E aí, assim, temos várias ferramentas no mercado, né? A gente tem o DISC, que é o que eu mais vou falar hoje, né? Na verdade, a gente vai falar do Profiler, mas é uma derivação do DISC. Eu pedi para a Daniela e para o Vitor passar uma pesquisa com vocês para ver quem já se aplicou a essas ferramentas, a grande maioria não. Então, é importante vocês saberem que isso existe e que vocês, aqui dentro do que eu vou trazer para vocês, já dá para vocês perceberem também, tá? E só para vocês entenderem um pouco, assim, a gente não chega nessa informação do nada. A gente chega através de estudos, né, de pesquisas científicas, então tem toda uma área da psicologia, da psicanálise, da área de comportamento humano estudando isso. Então, assim, no final, quando a gente olha lá para trás, os gregos já trabalhavam, né, uma percepção do ser humano em termos de fogo, ar, água e terra, que é muito quando a gente olha para a astrologia. Então, assim, né, Leão, Sagitário, Áries é de fogo, Touro, Virgem, Capricórnio é de terra, enfim. Então, já vem um olhar para a astrologia lá dos gregos, para analisar o perfil do ser humano. Depois veio Hipócrates, que trabalha com a perspectiva de colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. A medicina antroposófica, que é uma medicina alemã, não sei se todos conhecem, mas é uma medicina que olha o ser humano de uma forma mais holística, ela trabalha muito com esse conceito que Hipócrates nos trouxe. E aí a gente tem Jung já na psicologia, né? Com a perspectiva do produtor, do intuitivo, do sensitivo e do analítico. Depois a gente vem com Marston, que também é um psicólogo americano, que já vem com a perspectiva do DISC. O DISC foi uma ferramenta que foi testada em campo de guerra. Então, enquanto os Estados Unidos estavam ali, né, em guerra, batalhando, esse psicólogo pôde fazer essa pesquisa no campo e ele começou a entender que tinham pessoas que estavam na frente do campo ali, com as metralhadoras, e que ficavam com paura, que não queriam estar ali na frente do campo porque estavam se sentindo mal, enfim, de estar matando, né, de estar acabando com o oponente. E ele começou a perceber que na enfermaria tinham enfermeiros ali cuidando dos doentes, né, dos machucados, e que não tinham o melhor tato, o melhor cuidado, e essas pessoas deveriam estar à frente do campo metralhando. Então ele começou a ver que tinham tudo que se precisava dentro de um campo de batalha existia ali na perspectiva do ser humano, só que essas pessoas poderiam estar mal posicionadas. Então, essa foi daí que começou a derivar o DISC, que entrou muito forte no ambiente organizacional, no ambiente das empresas. E aqui no Brasil, nós temos alguns pesquisadores que desenvolveu o Profiler, que é um DISC adaptado à cultura brasileira. Porque, obviamente, né, cada país tem sua cultura, tem seu jeito, tem seu jeitinho, e aí a gente diz que a gente tem nosso jeitinho brasileiro, e o Profiler ele foi estudado no jeitinho brasileiro. E aí a gente traz o perfil executor, comunicador, planejador e analista. E é sobre isso que nós vamos falar. E aí alguns de vocês podem estar se perguntando, por que eu tenho que saber de tudo isso? Porque, assim, eu vou trazer agora informações para vocês e exemplos práticos para que vocês comecem a se identificar. Porque daí, quando chegar lá no pitch, você vai ter uma ideia melhor de como você funciona e você vai poder ser mais assertivo, tá? Então, vamos lá que a gente vai passando aqui. Então, como é que o nosso perfil comportamental ele acaba, né, se consolidando? Então, naturalmente, a gente tem a questão da nossa hereditariedade, do nosso DNA, né, da nossa origem. Então, tem tudo isso do nosso ambiente familiar, tem várias coisas que compõem aí, vindo desse pilar da hereditariedade. A gente tem a nossa educação, a nossa formação, então as influências que a gente recebeu a partir da nossa educação e que a gente vem recebendo. E a gente tem as nossas experiências de vida, desde quando a gente nasceu, nossa infância, adolescência, fase adulta, tudo isso junto forma o nosso perfil comportamental. Perfil comportamental não é personalidade, tá? Então, assim, o perfil comportamental não é um teste psicológico, é um teste de perfil comportamental. O que pode trazer em testes é coerência entre um e outro, mas em alguns momentos podem trazer divergência também, mas não é o ponto da nossa conversa de agora. O ponto é o perfil comportamental. É sobre isso que nós vamos falar.
Então, assim, quais são as vantagens, né, de você, os benefícios de você conhecer o perfil comportamental? Você vai conhecer melhor as suas habilidades e as suas capacidades, seus pontos fortes, como você pode potencializar os seus pontos fortes, né, para que você tenha uma vida pessoal muito mais fluida e profissional também. Você vai poder olhar para os seus pontos de melhoria e observar que oportunidades você tem a partir de um movimento para esta melhoria. Então, é importante ter esse conhecimento do perfil comportamental e você também tem chances de ter relacionamentos mais leves. Porque a partir do momento que você se entende como você funciona, como você se comunica, como você aborda, você também começa a entender que o outro pode ter um estilo diferente do seu. E aí isso facilita as relações pessoais, familiares, acadêmicas, profissionais, né? Dentro do ambiente de trabalho. Poxa, eu sou uma pessoa muito voltada à ação, meu colega é muito mais analítico. Poxa, eu estou achando que ele está lento, e o cara que é analítico, né? Que pode olhar para o outro e falar, poxa, eu estou achando que ele não está analisando as coisas, ele está trabalhando no impulso. Então, assim, há estilos diferentes de percepção e de atuação. E a partir do momento que eu considero isso, eu acabo tendo um respeito pelo, né, pelo perfil do outro também, além de poder me conhecer melhor, tá? Gente, se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem interagir, como eu disse no começo, vocês fiquem super à vontade, tá? E aqui eu vou falar para vocês, né, de forma resumida, depois vou abrindo um pouco mais de cada um deles, sobre os estilos. Então, quando a gente fala do profiler, do DISC, a gente tem o cara que é o executor. Então, quem que é o executor? É o dominante. É aquele cara que chega dominando, é aquele cara que chega, aquele cara ou aquela cara, né, que chega desbravando, impulsionando, é competidor, é solucionador, ele gosta de direcionar, ele gosta de dar ordem, ou seja, ele gosta de ter o controle da situação. E aí a gente tem também o comunicador. O comunicador, né, o próprio nome já traz, é bem típico. É aquele cara que chega falando com todo mundo, então chega numa festa, logo faz amizade, mesmo não conhecendo, se comunica com facilidade, flui a conversa, é articulado, né, facilita as relações. Então a gente tem esse comunicador. O comunicador e o executor, a gente entende que eles são irmãos. Por quê? Porque eles são muito voltados para o dinamismo. Então, são pessoas muito dinâmicas, muito atuantes, né, e que se movimentam muito. E aí a gente tem outros dois perfis, que é o planejador e o analista. O analista é aquele cara bastante, o próprio nome diz, né, analítico. Então, ele olha para detalhe, ele tende a ser mais teórico, ele tende a ser mais profundo na teoria, né, ele quer ir mais a fundo, ele quer saber o porquê do porquê do porquê, ele tende a se especializar nas situações. E aí ele é aquele cara também, ou aquela cara que chega num ambiente e ele olha assim e fala assim, tá tudo super limpo, né? Então cheguei na casa da minha avó, tá tudo muito limpo, cheiroso, mas eu vejo uma teia de aranha. Eu não estou muito preocupada com a limpeza e com o cheiro, eu estou preocupada com a teia de aranha que eu vi. Então, aquelas pessoas que têm uma facilidade de olhar para os pontos de melhoria e que muitas vezes é considerado cara chato, crica, exigente, né? Então, tem tudo isso. E aí, a gente tem o planejador. O planejador, o nome também já diz, é aquela pessoa que tem muita necessidade de entender começo, meio e fim. Então, assim, como é que a coisa começa e como é que a coisa termina, e por onde essa coisa passa. Então, tende a ser uma pessoa mais prevenida, mais cautelosa, mais moderadora, mais acolhedora. É uma pessoa, é o perfil de pessoa que se preocupa muito com as pessoas também. Então, assim, agora, trabalhando um pouco mais uma certa complexidade, e que é importante vocês saberem, porque, assim, na grande maioria das vezes, nós trazemos dois perfis. Na verdade, nós temos todos, só que nós trazemos dois com maior intensidade. Então, trazendo o meu próprio exemplo, eu sou uma executora comunicadora. Então, eu tenho todos os perfis, mas eu trago com maior intensidade o lado executor e o comunicador. Então, assim, pode ser que algum de vocês aí vai falar, eu me identifiquei muito, né, nesse seu breve relato com o executor. Mas pode ser que você tenha ali junto com você um analista também. As combinações mais comuns são de executor e comunicador, planejador e analista, comunicador e planejador, e analista e executor. Por quê? Executor e analista, eles são primos e eles olham para processos, eles estão olhando para resultado. Então, eles querem saber como é que a coisa, o resultado que vai dar, né, a partir desse processo. O comunicador e o planejador, eles são primos porque eles olham para pessoas.
Então, eles estão preocupados como que as pessoas estão se sentindo, se elas estão bem durante o processo, né? Assim, não é que eles não se preocupam com o resultado, mas eles se preocupam muito mais com as pessoas, tá? Então, assim, são informações importantes até para que vocês comecem a se observar e entender que área vocês querem trabalhar, que perfil de empresa vocês querem trabalhar, se a forma com que vocês funcionam tem fit cultural com aquela empresa ou tem match com aquela vaga. Então, são coisas para vocês começarem, né, a se aprofundar aí nesse pensamento, tá? E aí foi o que eu, aqui, né, trazendo um pouco esse quadrante, onde eu acabei de dizer que o comunicador e o planejador se desenvolvem mais por relacionamentos. Então, eu estou falando aqui, né, do C e do P. São mais tolerantes, receptivos e amigáveis. E como é que a gente distingue um planejador de um comunicador? Os dois gostam de pessoas, então os dois se dão muito bem com pessoas. Só que o comunicador, ele é aquela pessoa que ele quer ser o centro das atenções. Ele precisa de plateia, ele precisa de reconhecimento, é uma pessoa que são muito provavelmente as pessoas que estão aí no meio da turma, são são os famosos da turma. O planejador, embora eles gostem muito de pessoas, eles gostam de pessoas, mas mais no sentido da associação. Então, eles não precisam ser o centro da atenção, mas eles precisam estar junto com pessoas, eles precisam estar no coletivo, eles olham para o coletivo, tá? E aí, quando a gente olha para o executor e para o analista, como eu falei, eles são voltados mais para o trabalho, para o resultado e para os processos. Eles tendem a ser mais formais e mais lógicos. Quando eu olho para um comunicador e para um executor, eles são ousados, são mais práticos, são mais ativos, são mais dinâmicos, são mais rápidos. E quando eu olho para um planejador e para um analista, são pessoas que gostam mais de segurança, tendem a ser mais conservadores, mais teóricos, mais calmos, mais cautelosos. Então, no final, tudo isso para trazer esse quadrante e mostrar para vocês as combinações mais comuns aqui. Então, um comunicador e um executor é mais comum, um comunicador e um planejador é mais comum, um executor e um analista é mais comum, e um planejador e um analista é mais comum, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Dani, a gente teve uma pergunta no chat. Ah, vamos lá, então. Perguntou, por que executor e planejador não se ligam? Ou ligam? Eles se ligam, só que é uma ligação mais rara, tá? É possível? É possível, só que são perfis muito antagônicos. Então, se vocês começarem a se identificar, eu vou trazer mais detalhes, daqui a pouco pode ser que vocês, né, comecem a se identificar mais. Mas, assim, eles são perfis antagônicos, e aí, se você não tiver muito domínio e consciência desse perfil, você pode viver em conflitos, porque o executor te leva para a ação e o planejador te leva para, né, para a estruturação. Então, assim, olha, um quer ir e o outro quer planejar. Então, pode ser que surjam conflitos. Agora, isso é ruim? Isso não é ruim. Na verdade, pode ser, inclusive, um diferencial competitivo. A questão é como é que você lida com isso, tá? Mas, assim, todas as combinações, elas podem acontecer. Todos podem se ligar. O que eu estou trazendo aqui são perspectivas mais comuns, tá? De cruzamentos mais comuns. Vamos lá. E aí, comunicador, né? Então, explorando um pouquinho mais o perfil comunicador, até para ver se vocês se identificam. Palavras-chave: entusiasmo, diversão e imagem. Sob pressão. O que acontece com o comunicador sob pressão? Ele pode prometer o que não dá conta de cumprir, porque como ele quer ficar muito bem com todo mundo, a pessoa fala, vamos fazer isso, vamos, preciso fazer aquilo, pode deixar que eu faço. Ele vai assumindo muita responsabilidade, porque ele quer ficar bem com todo mundo, só que aí ele começa a ter problemas com a gestão do tempo e ele pode não cumprir. E aí ele começa, né, a ficar um pouco distraído, descompromissado. Então, tem algumas coisas aí que podem acontecer com o comunicador sob pressão, tá? Qual que é a principal necessidade? Como eu já falei para vocês, um comunicador no extremo, ele precisa ser reconhecido e notado. Outra coisa, pessoal, o que eu estou trazendo aqui são extremos, tá? Então, eu diria que eu estou trazendo aqui estereótipos. Lembra que tem as intensidades e as misturas, tá bom? O que um comunicador não gosta? Não gosta de rotina, não gosta de detalhes e ele afasta-se com desprestígio. Então, por exemplo, um comunicador, ele vai para uma área mais analítica, ele vai ter que trabalhar ali com muitas análises, muitas planilhas, muito sistema, vai ser o ó para ele, porque assim, para ele isso é muito chato.
né? Agora, assim, coloca ele para desenvolver relações, falar com o público, fazer visitas, enfim, aí ele vai começar a se sentir muito confortável, porque ele gosta de dinamismo. Para incentivar um comunicador, ele tem que ser notado e admirado. Então, é reconhecimento. Ó, tô dando dicas para vocês, futuros líderes também, como é que vocês podem observar a equipe futura de vocês, e até mesmo aí dentro, né, das associações que vocês têm dentro do ambiente acadêmico, vocês podem explorar isso bem, tá? Para conseguir o que quer com o comunicador, ele persuade usando, vocês precisam persuadir usando habilidades sociais e novas ideias, né? Então, como ele é muito sociável, né? E como ele é muito de tendência, ele quer saber o que está acontecendo, então é uma forma de você abordar legal. E uma outra dica que eu dou para vocês: nem sempre a gente consegue conhecer o recrutador com uma certa antecedência, né, com uma brevidade. Mas com o que eu estou trazendo aqui para vocês, vocês conseguem abrir um pouco mais a percepção. Então, se vocês chegarem na frente de um recrutador e vocês perceberem que esse recrutador é muito aberto, ele tende a ser um comunicador. E aí, vocês conseguem também trabalhar uma abordagem, até mesmo um pitch mais direcionado para ele. Tá? Então, de repente, vocês vão chegar para fazer um pitch para um recrutador que é muito analítico, ele é muito sério. Não adianta vocês chegarem super efusivos, porque isso pode até repelir. Então, tem que ter uma estratégia aí de abordagem até com o recrutador, tá? Ah, Daniela, mas e aí? Tem muitos recrutadores, eu estou ali com uma banca me examinando. E aí, você vai ter que, né, dosar, ter o equilíbrio, sempre sabendo como você funciona melhor e trazer isso, né, a benefício do processo, tá? Estímulo para executar tarefas de um comunicador. É sempre necessário monitorá-lo para verificar se ele não desviou do objetivo. Como eu disse, ele é muito dinâmico, ele vai assumindo muitas coisas, ele tem muitas ideias, pode ser que ele abrace muitas coisas e ele esqueça do objetivo inicial, se perca, tá? Então é necessário ter disciplina para que ele se concentre em um objetivo por vez. Como é que a gente se comunica com o comunicador? Alguém quer falar alguma coisa? Não abriu o áudio aqui, mas acho que pode ter sido, né, sem querer. Então vamos lá, comunicando-se com o C, né? Primeiro, então vamos lá. Então agora eu gostaria que vocês começassem a trabalhar aqui numa possibilidade de simular recrutador. Então, vocês chegaram lá e vocês se depararam com um recrutador que é um comunicador. Por que eu estou falando que ele é um comunicador? Porque ele é mais simpático, é mais aberto, fala com mais facilidade, então ele tende a ser um comunicador. Então, qual que é a dica? Primeiro, torne-se amigos. E aqui eu não estou falando de best friends, né? Eu estou falando de ter uma relação mais amistosa. Então, assim, por quê? Porque eles compram com base em sentimentos. Então, assim, é legal você, de repente, quebrar um gelo, também ser simpático, falar de um filme ou das Olimpíadas, enfim. Qualquer coisa que role uma conversa aí para fazer um rapport, né? O rapport é aquilo que faz com que o outro se conecte com você, tá? Então, vocês têm que ter estratégia de abordagem. Dê ênfase em tecnologia de ponta, inovação. Então, você está participando de um processo seletivo, que é uma vaga X, e aí é legal vocês terem na manga o que de novo está acontecendo nessa área, nesse segmento, nesse tipo de posição, porque se você se deparar com um perfil como esse, você conseguir entender que ele é esse perfil, você pode colocar isso no seu pitch. Você pode trazer isso porque o cara vai ficar, pô, ele está antenado, ele está sabendo, tá? Minimize detalhes, comunicadores são mais diretos ao ponto. Procure conhecer a opinião deles. Então, fica alguma dúvida, você quer perguntar alguma coisa, né? Então, tipo, ter essa abertura. Propõe ideias na implementação das ações, ofereça garantias que lhes deem segurança e apele para o ego. O que a gente quer dizer aqui com esse apelo para o ego? Como ele gosta de ser percebido, ele tem que entender o que ele ganha com isso. Então, vamos trabalhar aqui hipóteses. Estou lá no meu pitch falando, né? Então, assim, olha, eu participando da sua equipe, juntos a gente vai conseguir chegar em tal lugar. Então, assim, incluí-lo dentro de um processo de resultado, tá? Use referências que tenham influência. Então, você está lá no seu pitch falando, né, da vaga em questão, do quanto você pode agregar valor para aquela vaga, e aí você pode até trazer alguma referência aí para influenciar a conversa. Tem alguma questão até aqui, gente? Como que tá para vocês? Acho que tudo bem, né? Então, vamos lá. Um autocomunicador, ele deve gostar de você, tá? Então, ele tem que ir com a sua cara. Um comunicador precisa ir com a sua cara.
Aí vamos lá. Aí a gente tem o comunicador no desequilíbrio, né? Ele passa a ser irresponsável, impaciente, procrastina, se torna inconveniente e pode se tornar rebelde. E aí tem um conselho aqui para o comunicador. Quem só vive o presente não planeja o futuro. No futuro está a esperança. Para ter esperança não basta ser, é preciso ter aonde ir. Por que esse conselho? Porque comunicadores são muito do carpe diem. Eles querem curtir o momento. Isso é ruim? Isso não é ruim. Aliás, isso é um conselho, por exemplo, para um planejador. Só que um comunicador que fica muito no carpe diem, ele acaba deixando de planejar futuro. E futuro precisa ser planejado e futuro é construído no agora. Então, esse é o conselho. Se alguém aqui se identificou com esse perfil mais comunicador, fica aí um conselho já para vocês, tá? Dicas para o desenvolvimento de um comunicador. Gerência de tempo, desenvolver habilidades de gerência de tempo, escutar, perguntar, parar e refletir, ser menos impulsivo, tá? Cultivar a perseverança, porque como ele se cansa rapidamente com algumas situações, ele já quer partir para uma outra questão, para um outro tema, para um outro desafio. E aí é assim, ó, vamos lá, né? Para a gente atingir resultados, a gente tem que perseverar também. Torne-se mais reflexivo, desenvolva a tabela de cronograma, que está dentro da gestão de tempo também, e evite ficar perto de pessoas negativas, frias ou pessimistas. Por quê? Porque o comunicador, quando ele está muito no desequilíbrio, ele é aquele Maria vai com as outras. Então, ele se influencia muito fácil. E pode ser que ele caia numa roda que não é uma boa influência, né? Então, assim, fiquem atentos a isso. Vocês que são mais comunicadores, quem são as companhias de vocês, né? Por quem vocês estão se deixando levar, fiquem muito atentos, tá? E aí agora a gente entra no perfil executor, né? O que tem de palavra-chave para o executor? É uma pessoa que gosta de resultado, é uma pessoa direta, decisiva, dominante, sob pressão. Muitas vezes age como um tirano e pode fazer ameaças. Então é aquela pessoa mais autoritária, que até usa da chantagem para conseguir algumas coisas. Lembrando que eu estou trabalhando com extremos, com estereótipos, né? Então, assim, a gente tem intensidades aí que nos trazem alguma leveza. Eu que tenho um executor alto e já, né, trabalho com isso, sou uma pessoa que tem aí um pouco bem mais de idade de vocês, consigo perceber quando eu estou dando uns deslizes. Mas quando mais jovem, naturalmente, às vezes eu perdi a mão também. Então, assim, não precisa tanto, porque a gente também sofre com isso, tá? Principal necessidade, domínio da situação e realização. Então, um executor, ele precisa dominar a situação, ele precisa controlar, ele precisa sentir pacientes. E assim, não vem com mimimi, nem com e eles precisam de tarefas que exijam iniciativa e agilidade, tudo que eu venho falando aqui para vocês. Como é que a gente se comunica com o executor? Então, assim, estou indo lá para o meu pitch, eu consegui identificar que o cara que está ali me analisando é um perfil executor. Por que eu consegui analisar isso? Porque eu vi que ele está olhando muito para o relógio, eu vi que ele está falando no telefone ao mesmo tempo, eu vi que ele está muito agitado. Perfis executores tendem a ser perfis mais agitados, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Então, há uma dica aí para vocês. E aí, se vocês se sentirem digamos, confortáveis de fazer essa leitura e entender que tende a ser um perfil executor, um pitch já é para você ser claro. Num pitch, você precisa ser claro, objetivo e direto. Com um cara desse, precisa ser mais ainda. E aí, assim, ele não tem tempo, né? Então, ele quer tudo muito rápido. Então, é importante que você esteja preparado, com material bem organizado, que você traga a sua informação de maneira lógica e clara. E assim, faça perguntas específicas para ele, proponha alternativas para que ele decida, demonstre confiança, minimize medo que eles têm de que podem ser passados para trás. Então, assim, o executor é uma pessoa que ele desconfia muito, ele tem medo de ser passado para trás. Então, é importante vocês passarem muita credibilidade, muita segurança no que estão falando, né? Confiança, e propor oportunidades de ganha-ganha também, tá? Enquanto um comunicador precisa gostar de você e com a sua cara, um executor, ele tem que respeitar você. Então, vocês entendem que são estímulos diferentes? São estímulos diferentes. Então, uma pessoa muito executora, ela precisa ter respeito. Então, ela precisa
ter confiança na sua experiência, ela precisa ter confiança no seu perfil, ela não precisa só gostar aí com a sua cara e achar que você é legal e que tudo vai dar certo. Não, ela precisa respeitar você, tá? No desequilíbrio, um executor, ele pode se tornar arrogante, fica ainda mais competidor, não se submete e pode desconsiderar pessoas. E aí um conselho para o executor. Quem está sempre no futuro nunca está no presente. E no presente é onde está a alegria. Para ter alegria não é preciso ir, só precisa ser. Então, mais uma vez, né, um conselho aqui, caso haja executores aqui que estejam se identificando. Ao contrário do comunicador que está no carpe diem, no curto ao momento, o executor é muito ansioso, está muito lá na frente. Ele sempre está lá na frente. Aí ele chega lá na frente, ele já está lá na frente da frente. Então, assim, para pessoas que têm esse perfil, o chamado é: vamos curtir um pouco aqui o momento, respira, sente o que você está vivendo, perceba o que você está vivendo, o que você está construindo, o que você está fazendo, tá? Dicas para desenvolvimento para um perfil mais executor e dominante. Pare para analisar melhor as informações, assim as ações terão mais embasamento, porque ele é muito impulsivo. Ele quer resultado, ele quer ação, ele quer, né, fazer as coisas muito rapidamente. Então, ele tende a deixar de analisar. Então, o convite é para você analisar mais. Durante um trabalho de equipe, buscar esclarecer o raciocínio antes de simplesmente comunicar a decisão. O que acontece também com um perfil como esse? Ele acha tudo óbvio. Então, ele acha que porque ele pensou e está tudo muito claro na cabeça dele, o outro também tem o mesmo nível de entendimento. E nem sempre isso acontece. Então, é importante a gente entender que precisa se comunicar mais, colocar em perspectiva a fala, né? O perfil executor, ele tem que trazer mais isso. Ouvir outras opiniões, respeitar ideias de outros, desenvolver paciência e cooperação, evitar ser rude, né, ao ponto de ofender pessoas, evitar fazer do trabalho um campo de batalha, né? Então, o tempo inteiro competindo, medindo forças. E lembrar que é necessário pessoas, é necessário equipe para que a gente chegue em melhores resultados. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tem uma dúvida sim, da Andrea. Tá. Ela perguntou: por que o executor tem medo de ser passado para trás, de ser enganado? Então, há uma tendência, né, desse perfil, assim, de que ele pode ser ele pode tá sendo enganado mesmo, assim, porque como ele quer sempre estar na frente, ele quer estar sempre no resultado, ele quer achar a solução dele, ele quer achar a questão, ele quer desbravar. Então, assim, outro desbravar é meio que tirar o lugar dele. E aí eu estou trabalhando numa resposta para você muito superficial, porque assim, a gente teria que entender, até de uma perspectiva terapêutica, por que esse perfil executor tem essa necessidade de ser passado para trás, esse medo de ser passado para trás. Então, não necessariamente o medo que eu tenha de ser passado para trás pode ser o seu, por exemplo, pode ter sido histórias diferentes. Mas, no fundo, normalmente perfis executores, eles querem ser os primeiros a acharem a solução, a mostrarem o caminho, a direcionarem. Então, obviamente, ele vai ficar muito atento a essa questão. Eu espero ter respondido. Tá? Tá. Tem Mais mais uma alguma? aqui, tem, da Ingrid. Ela falou: as pessoas mudam de perfil ao longo do seu desenvolvimento pessoal? Podem mudar, tá? Então, assim, até uma pergunta muito inteligente, Ingrid. A gente tem o nosso perfil de essência. Tem aquele que é a nossa essência, onde a gente funciona mais tranquilamente, onde as coisas se desenvolvem com mais fluidez. Normalmente, né, como eu falei para vocês, a gente tem dois perfis de maior intensidade. Um deles dificilmente será alterado. Agora, o outro pode ser alterado. Inclusive, pode ser desenvolvido um terceiro perfil que venha junto com esses dois. E aí, por quê? Porque, de repente, você está num objetivo profissional, né, num desafio profissional que tem algumas demandas que estão além do seu perfil de essência, e aí você tem que se desenvolver, e aí você acaba adquirindo outros perfis. Então, isso é possível sim, tá? E não é raro. O que é raro é você deixar de ter o seu perfil de essência. Então, assim, né, fazendo um resumo do que eu acabei de falar, é possível sim você desenvolver outros perfis, mudar de perfil. Agora, o perfil de maior intensidade, que é a sua essência, a forma com que você funciona, como você sente, como você pensa, dificilmente ele será alterado, tá? Mais alguma pergunta, Victor? Enquanto só essas. Tá. Então, agora eu vou entrar no planejador, no perfil planejador, tá? O Perfeito. perfil planejador são aquelas pessoas, né, pacientes, voltada a começo, meio e fim, são pessoas estáveis.
Sob pressão, o que que acontece com o planejador? Como ele não gosta de conflitos, sob pressão ele concorda, porque ele não quer discutir, ele não quer brigar, ele não quer, né, ter nenhum mal-estar, mas depois ele pode não cumprir. Então ele acaba sendo um resistente passivo. E isso a gente vê em muitas situações. A gente tem todo um combinado lá, ficou claro, etc e tal, mas depois a pessoa ela acaba não fazendo o que foi combinado. Há grandes chances dessa pessoa ter um planejador de alta intensidade. Ele, por algum motivo, não se sentiu confortável de colocar sua opinião, de se posicionar, e aí ele preferiu resistir de forma velada, tá? Principal necessidade, né? Como eu falei, eles gostam muito de pessoas, eles gostam de associação. Então, eles gostam de fazer parte de um grupo. Não gosta de intolerância, não gosta de impaciência e não gosta de falta de harmonia. Por isso que eu falei para quem perguntou, é possível alguém ser planejador e executor? É possível, mas vocês perceberam que são perfis antagônicos? Enquanto um executor é intolerante, é impaciente e não se preocupa em gerar conflitos, o planejador não quer, não tolera intolerância, não tolera impaciência e gosta da harmonia, né? Então, são raros os perfis, mas a gente encontra, tá? Esse cruzamento. Para incentivar um planejador, dê atenção e apoio e faça-o sentir aceito pelas pessoas. Ele precisa se sentir aceito. Aí é diferente do comunicador que precisa ser reconhecido. O comunicador ele tem uma coisa muito de ego. O planejador não, ele tem uma coisa de aceitação, né? É diferente. Para conseguir o que se quer com o planejador, procure se apresentar da melhor forma e no momento mais oportuno. Então, assim, para você abordar um perfil planejador, é importante você ir com cautela, ir com tato, ir com cuidado, não chegar chegando, porque você pode fazer com que ele se sinta inseguro. E aí, né, então, assim, por exemplo, até trazendo aqui um pouco de perspectiva de um processo seletivo. Eu sei que é muito difícil para vocês identificarem o recrutador de cara, mas pode ser que vocês tenham, por algum motivo, chances de saber, algum colega que já participou, que pode trazer um pouco de informações para vocês. Mas, assim, se vocês se depararem com um recrutador mais planejador, né, que é aquela pessoa também amistosa, também simpática, mas menos efusiva, menos espontânea que o comunicador, mais aberta, mais calma, mais tolerante. E aí, assim, para você se apresentar para essa pessoa, é legal você também, né, ter um tom de fala mais agradável, mais amistoso, mais harmônico. Você vai fazer um rapport muito mais efetivo, tá? Estímulo para executar tarefas de um planejador. Dê apoio e o estimule a dar mais. Então, assim, o que acontece? Um planejador, como ele é muito planejado, ele tende a fazer as coisas com um pouco mais de calma. Então, quando a gente está falando assim, né, de dentro de um ambiente de trabalho que tem muita demanda, você tem que estimular e dar mais porque senão ele vai ficar no tempo dele. Ele vai ficar ali, né, muito mais tranquilo e, na verdade, nem sempre dá para ter essa tranquilidade. Como é que a gente se comunica com o planejador? Mostre interesse neles como pessoa, comente sobre o processo completo, ele quer segurança, forneça segurança pessoal e garantias. Então, esse é o perfil que, se você fez uma reunião, é importante você mandar um e-mail, um WhatsApp, seja o que for, ó. Conforme a gente combinou, os assuntos definidos foram esse. Esse perfil, ele precisa desses acordos mais declarados, ele se sente mais seguro, assim. Faça um sumário, né, de tudo que foi discutido e combinado, que eu acabei de falar, e se vocês requerirem uma decisão dele, vocês precisam dar tempo para eles pensarem. Então, é aquela pessoa que precisa refletir. Ela precisa botar no papel prós e contras, qual é o ônus, qual é o bônus, precisa de muita reflexão para tomar uma ação. E um autoplanejador, ele deve confiar em você. Então, a gente viu que o comunicador deve gostar, o executor deve respeitar e o planejador, ele deve confiar em você, tá? Como é que o planejador, como é que ele se comporta no desequilíbrio? Ele fica muito resistente, tem medo a mudanças, magoa-se facilmente, então são aquelas pessoas mais melindrosas, que tudo se magoa, acomoda-se com mais facilidade e tem dificuldade de se posicionar, né? Acaba não ocupando o próprio espaço. E aí um conselho, quem vive no passado congela, é no movimento que se desfruta o presente e se caminha rumo ao futuro. Então, aqui já é um outro conselho. O planejador, ele tende a olhar muito o passado. Então era assim, acontecia assim, funcionava assim. E aí a gente tem que convidar o planejador. Tá bom, legal que acontecia assim, funcionava assim, né? E tudo assim e fluía. Mas agora a gente tem que olhar um pouco diferente. Então, assim, vamos olhar um pouco para o presente, vamos olhar um pouco para o futuro. Então, esse é o conselho para um perfil mais planejador, tá? Dicas para desenvolvimento pessoal de um planejador. Torne-se mais flexível com suas rotinas e se disponha a negociar a mudança.
Então, exemplos práticos para quem é um perfil que se identificou com o planejador. Todo dia eu saio da Unicamp e vou para minha casa pelo mesmo caminho. Então, eu vou sugerir para vocês fazerem outras rotas, mudar o caminho, mudar a rua, mudar o percurso, para vocês começarem a abrir um pouco mais aí, né, e se tornarem mais flexíveis. São exemplos simples, mas que trabalham na nossa rota aqui química cerebral e que faz diferença, tá? Desenvolva habilidades de assertividade. Saiba que as pessoas não sabem o que você está pensando, então é importante se comunicar melhor e mais, se posicionar. Evite receber as críticas do seu trabalho ou né, do trabalho em grupo, seja o que for, como algo pessoal. Então, o planejador ele tem uma tendência a levar tudo para o lado pessoal, é o melindre. Evite ser rigoroso em demasia consigo mesmo e evite olhar para as pessoas e esperar que todos reajam como você. Então, o planejador ele tem muito essa questão da empatia. Na verdade, assim, ele tem muito essa questão da necessidade de que o outro olhe como ele olha, mas nem sempre é assim, né, gente? A gente acabou de mostrar. Então, você imagina para um perfil executor que é voltado para a ação, para o dinamismo, que também tem dificuldade de se relacionar com o planejador e vice-versa. Então, assim, vocês, né, precisam ter essa inteligência emocional de saber lidar com os diferentes perfis, porque não tem perfil melhor, não tem perfil pior, não tem perfil inadequado ou adequado. Tem perfil que se ajusta melhor e se adapta melhor diante de determinadas circunstâncias, situações, projetos, vagas, e tudo isso é importante que vocês reflitam também, tá? O analista. Agora eu vou entrar no analista, mas antes de entrar no analista, tem alguma pergunta, Vitor? Sim, a Nicole falou. Onde se encontra esse teste? Ele se encontra em alguns lugares. Então, assim, a gente tem essa plataforma, que é o Profiler, mas você pode pesquisar, tem alguns até gratuitos pela internet, que você coloca lá, teste de perfil comportamental gratuito. E aí tem um que é o Mister Coach. Você coloca ali e você consegue fazer seu testezinho também. A gente até poderia, a gente tinha simulado, né, Vitor e Daniela, fazer aqui com a gente, mas o tempo é curto. Então, pode ser que em um outro momento a gente tenha oportunidade de fazer, de se aplicar nesse teste. Mas vocês podem dar um Google aí que vocês vão achar algumas alternativas. Obviamente, elas são muito resumidas. Se alguém quiser fazer um assessment, olhar mais profundamente para isso, aí tem que fazer um pequeno investimento, mas é um investimento que vale a pena, porque você tem uma fotografia da forma com que você reage, né, da forma com que você se comunica, com que você funciona, aí você consegue fazer um desenho aí para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Vamos lá, o analista, né? Desculpa, Vitor, tem mais perguntas? Chegou uma agora, do Guilherme. Uhum. Um limite de perfis comportamentais que uma pessoa pode apresentar? Eu não entendi, Vitor, desculpa, falhou. Tá. Ó, o Guilherme perguntou. Existe um limite de perfis comportamentais que uma pessoa pode apresentar? Então, existe, assim, na verdade existe o mais comum, que é o que eu falei, são dois perfis, né, na grande maioria que se cruzam. A gente se depara com pessoas que têm um terceiro perfil também, então que chega ali numa equalização, né, de intensidades, e é raríssimo encontrar pessoas que têm quatro perfis, mas é muito raro. Ou essa pessoa é um Buda, ou essa pessoa, né, é uma pessoa muito evoluída e que consegue administrar com tudo isso, ou essa pessoa está passando por um momento de estresse muito grande. E aí eu trago a minha própria experiência, né? Como a Linus eu sou uma das fundadoras, tenho uma responsabilidade aí nesse projeto aí como dona, teve um período que eu tive que desenvolver muitas competências de todos os perfis, porque eu tinha que junto ao cliente, eu tinha que ir junto ao candidato, eu tinha que olhar para as questões financeiras, enfim, né? Eu tinha que trazer competências de todos os perfis. E eu fui conseguindo fazer esse desenvolvimento, mas eu fiquei absolutamente estressada. Eu entrei em sofrimento, então isso não foi bom para mim. Eu estou trazendo o meu exemplo, mas eu tenho vários outros exemplos que eu poderia trazer também. Então, assim, a partir do momento que você tem esse perfil muito equalizado, ou você é uma pessoa realmente com muita evolução, de muito evoluído, né, de muita inteligência emocional, de muita maturidade, postura, ou você vai estar em sofrimento e estresse, tá? O normal, o mais comum, não é nem o normal, o mais comum são dois perfis, e é possível sim um terceiro perfil se apresentar, tá? Mais alguma pergunta? Te respondi, Guilherme. Só completando a pergunta da Uhum. Nicole, a Daniela, o Guilherme agradeceu, ele falou que respondeu. Obrigada, Guilherme. A Uhum. Daniela deixou
o link de O um Mister teste. Coach, né? Uhum. Isso, é esse mesmo. Aí vocês conseguem, de forma muito bacaninha, ter uma percepção. Isso é bom para vocês. Isso é muito bom, porque vocês vão para o pitch. É importante vocês terem uma ideia dos pontos fortes de vocês, até para que vocês reforcem isso na fala, tá? E também olhar para os pontos de melhoria, né? Baseado no que a gente está conversando aqui, e falar: bom, eu tenho isso aqui para melhorar, e o que, que eu vou fazer na prática para melhorar? Faz sentido melhorar esse ponto, né? Então, é um processo de autoconhecimento. Então, vamos lá. Comunicando-se com um analista. Não, eu nem falei ainda do analista, né? A gente parou no planejador, foi isso, né? Isso, isso. Então, vamos lá. Palavras-chave de um analista são exatidão, são corretos e cuidadosos. Sob pressão, pode se calar ou se retirar. Então, ele não é que ele não é diferente do planejador que tem dificuldade de se posicionar, o analítico não é que ele tem dificuldade de se posicionar, mas ele prefere se calar ou se retirar para depois ele vir com dados e fatos e argumentos para poder trabalhar a lógica dele. Então, são atuações diferentes, tá? São reações diferentes na pressão. Ele também tem muita necessidade de segurança. Então, são perfis mais conservadores, precisam se sentir seguros, né? São menos ousados, eles não gostam de imprevistos e riscos. E para incentivar um analista, a gente tem que oferecer segurança e garantia também. Então, assim, ó, isso aqui, a gente combinou isso aqui, está combinado, fica tranquilo, vai dar tudo certo, né? Tá documentado, está em contrato. Então, ele precisa disso, ele se sente mais seguro. E para conseguir o que se quer com o analista, precisa aprofundar o conhecimento do assunto, especializar. Então, assim, pessoas são aquelas pessoas que realmente têm uma grande capacidade de se aprofundar. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, trazendo um pouco mais de exemplo prático, a gente vai encontrar pesquisadores aqui, cientistas, profissionais, né, de áreas mais analíticas. Então, assim, são pessoas que vão a fundo, eles vão esmiuçando, 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 e eles querem chegar, né, de ter muita informação do que eles estão fazendo, tá? Estímulo para executar a tarefa. Devem ser constantemente estimulados a colocar em prática o que foi pensado, sempre dando reforços de aprovação. E aí a gente passa aqui para como que é possível se comunicar com um analista, né? O analista, ele é um cara, assim, até de fácil leitura, quando a gente está tentando entender quem é essa pessoa, porque eles são aquelas pessoas que não se aproximam muito fisicamente, eles são pessoas que eles tendem a não ser muito simpáticos, eles são educados, muito educados, inclusive, mas eles não têm muita facilidade em serem muito simpáticos. Então, você consegue, de repente, chegar num processo seletivo e perceber que tem uma pessoa um pouco mais tensa, a grande chance dessa pessoa ser um analista, tá? E aí você já vai entender como é que você tem que falar com essa pessoa. Primeira coisa, não precisa se aproximar fisicamente, então seja gentil, mas não precisa chegar dando abraço, né? Tudo bem que a gente está em pandemia agora, esquece a pandemia. Mas assim, não precisa ficar chegando tão perto, porque eles têm essa resistência física, inclusive. Prepare seu caso anteriormente, né? Então, assim, eles são muito lógicos, muito racionais. Então, assim, você precisa, assim como o executor é lógico racional também, esse perfil também. Então, você precisa chegar preparado para essa conversa. Então, não tem essa de, vamos ganhar atenção só na simpatia. Não, não vai, entendeu? Com eles não funciona. Seja organizado e paciente, seja preciso, apresente fatos com base em dados e estatísticas, tudo interconectado. Então, por exemplo, você está lá, você foi... A Daniela, por exemplo, vira e fala para o Vitor: Vitor, nossa, a feira foi um sucesso, foi tudo muito legal. E o Vitor vira e fala para ela: mas você está falando que foi sucesso por quê? Quantas pessoas participaram? Qual foi a aderência? Qual foi a interação? Que resultado a gente teve? Então, assim, é um tipo de questionamento diferente, por exemplo, de um comunicador. Ah, foi um sucesso, eu vi mesmo, né? Muita gente entrou, saiu. Então, assim, são percepções diferentes, tá? Prepare um plano de ação para falar com um perfil analista. Dê retorno às reclamações com dados, provas e comunicação por escrito. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente está conduzindo um processo seletivo aqui super complexo e a pessoa, o requisitante dessa vaga, ele é um perfil tipicamente analista. Eu acho que ele é só analista, na verdade. Eu não tenho nem outra intensidade no perfil dele.
E aí, tô brincando, tá, gente? É brincadeira. Mas assim, ele, você vira e fala para ele, o processo está evoluindo bem, parará, você dá um feedback mais superficial assim, ele fala, mas evoluindo bem, como assim? Quantas pessoas vocês entrevistaram? Quantos passaram para a próxima etapa? O porquê que os outros que não passaram, não passaram? Então tem um outro tipo de questionamento, tá? São muito profundos. Fornece informação e tempo para tomada de decisão. Eles também precisam de tempo para pensar, para se planejar, para assumir uma escolha, tá? Não é muito no impulso como um comunicador e um executor, por exemplo. O que acontece com um analista no desequilíbrio? Ele se torna uma pessoa rígida, se isola, não se expõe e acaba sendo irônico. Então, se você perceber uma pessoa muito irônica, muito sarcástica, né, com muita soberba, há grandes chances de ser um perfil mais analista. E aí, um conselho para o analista, que é muito racional: quem só usa a razão fecha o coração e atrofia os braços, perde a beleza e a poesia da vida. Então, o convite é para que se abra mais as emoções, né? Porque, assim, o que acontece? O analista, na verdade, ele é muito sensível, mas ele se protege na razão. É um escudo, a razão é um escudo para ele. Então, assim, é importante, né, para esse perfil mais analista, ficar mais tranquilo e perceber que ser vulnerável ou trazer, né, situações que tire um pouco do conforto da razão, possa, inclusive, beneficiá-lo no caminho do desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Alguma pergunta até aqui? No chat não tem nenhuma. Tá, então eu vou falar das dicas para um perfil mais analítico, tá? Então, o que a gente traz de dica aqui: busque se tornar mais aberto às formas de pensar das outras pessoas. Então, o analista, eu diria que ele tende a ser o perfil mais resistente. Então, assim, aqui já é um convite. Analistas, se é que há alguns analistas aí me ouvindo, se abram, né? Considerem que há outras formas de pensar, há outras formas de sentir, há outras formas de agir, né? Então, assim, é importante vocês se abrirem para isso, porque os relacionamentos interpessoais vão melhorar, o próprio desenvolvimento de vocês vão melhorar e vocês tendem a ser muito autocríticos, né? Na verdade, por que vocês são críticos? Porque vocês são muito autocríticos. Então, é o chicotinho o tempo inteiro. Eu podia ter feito melhor, eu podia ter isso, eu podia ter aquilo. E aí, assim, é muito sofrimento, né? Ficar se chicoteando com frequência. Alguém falou alguma coisa? Não? Cria o dia do hoje, me permito. Então, tá bom, eu estou numa rotina, mas eu vou sair da minha rotina e vou tomar um sorvete. Então, um exemplo bem bobo aqui, mas que ajuda a se permitir um pouco mais, a sentir uma coisa diferente, tá? Não exagere nas críticas e na autocrítica, que foi o que eu falei para vocês. Dê um novo ressignificado aos imprevistos. Então, assim, um analista, quando surge um imprevisto, o dia acabou. Que merda, que droga, por que isso aconteceu? E aí, assim, não, poxa, aconteceu, o que eu posso aprender com isso que aconteceu? Eu posso desenvolver a minha inteligência emocional, eu posso me abrir para uma outra forma de pensar, e eu posso realmente, né, ressignificar esse imprevisto e sair desse imprevisto melhor do que eu entrei, tá? Então, diquinhas aí para vocês. Evite se isolar demais e evite críticas internas improdutivas, que é a tal da autocrítica, né? O chicotinho no ombro com frequência, tá? Então, esse perfil é um perfil que se judia muito, assim, na verdade, né, ele é muito crítico e muito autocrítico, assim. E aí, o que isso pode acontecer? Pode acontecer que você poderia fluir muito melhor, ser muito mais leve, pessoalmente, profissionalmente, e a sua própria autopunição fica te segurando. É até um processo de autossabotagem. Então, fiquem atentos a isso, tá? Bom, antes da gente entrar na questão do pitch, eu queria ver se vocês têm perguntas, né? Porque o meu objetivo de trazer, resumidamente, os estilos comportamentais é para que vocês pudessem se identificar com um, ou com dois, ou com três, porque se veio uma pergunta aí, pode ser que alguém esteja se identificando com mais. Façam o testezinho aí do Mr. Coach e comecem a se observar, assim, como é que eu funciono? Como é que eu funciono? O que eu entendo, né? Eu trouxe aqui para vocês o perfil, tanto o que é palavra-chave, diria, positivo dos perfis, e também os pontos de melhoria, né? O desequilíbrio, as dificuldades. Então, é importante vocês terem essa consciência para que quando vocês chegarem num pitch, vocês saberem falar de vocês. Porque quando a gente vira e fala assim para vocês, o que vocês têm para... enfim, Ingrid, me fala de você, quero ouvir um pouco a seu respeito. E aí, você sabe falar?
Eu espero que saiba, eu espero que você já soubesse, eu espero que agora você saiba mais, tá, Ingrid? Mas, enfim, no final é você ter condições de falar a seu respeito com muita tranquilidade, tá? Eu vou entrar no pitch, mas queria saber se alguém tem mais alguma pergunta aqui dos estilos comportamentais. Tem duas perguntas no chat aqui. Uhum. Primeira do Vinícius. Ele perguntou se há uma correlação direta dessa classificação com os temperamentos de Hipócrates. Sim, há uma correlação. Na verdade, aquela tabelinha que eu trouxe para vocês, né, desde os gregos, de Hipócrates, de Jung, depois de Marston e depois agora do Profiler, né, que na verdade é uma pesquisa brasileira, tem essa correlação. Então, tem sim, tá? Então, se vocês quiserem, depois eu até volto nessa tabelinha. Não sei se a Andrea, foi a Andrea que perguntou, não, foi o Vinícius. Mas tem Vinícius. sim, Vinícius. Tá? Alguém que pensa que sempre há espaço para melhorias nas atividades executadas tem um perfil tipicamente analista? Há uma grande chance, sim. Porque o analista, o que ele quer? Ele quer sempre melhorar, né? Então, foi o que eu falei, ele entra num ambiente que está absolutamente limpo, cheiroso, e a avó esqueceu de tirar a teia de aranha, ele vai olhar para a teia de aranha. Então, e assim, por mais que em alguns momentos ele pode ser um estilo mais crítico, mas na verdade ele está querendo que fique perfeito. Ele quer que aquela teia de aranha não esteja ali. Então é típico de um perfil analista estar pensando em melhorias. Há grandes chances de sim, tá? Mais alguma pergunta? O Heilon, ele pode perguntar pelo microfone. Eu acho que pode sim, por favor. Pode, com certeza. Eu vou adorar Opa, ouvir sua voz. vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim. Opa, boa noite, pessoal. A minha Boa dúvida noite. é no seguinte sentido. Num primeiro momento, faz bastante sentido ficar atento a esse conjunto de características, especialmente se a gente pensa em como lidar melhor com o time que você está liderando, né? Como que eu vou extrair melhor esses resultados do pessoal e tal. Mas, na minha experiência, eu tive uma experiência de liderança nos últimos anos, isso é muito importante, mas por outro lado, também parece que essa responsabilidade de estar atento, e muitas vezes ela é unilateral. Então, acaba recaindo sobre um tipo de perfil específico, na minha experiência, os mais extrovertidos, a responsabilidade de estar atento em como lidar com o outro, e não ficar clara a linha que separa. Eu estou atento em como lidar melhor com pessoas, ou eu estou simplesmente tentando agradar todo mundo e talvez essas pessoas simplesmente não tenham o perfil da organização. Quando a gente pensa nessa linha que separa para saber, cara, até onde eu realmente preciso desenvolver essas habilidades ou essa responsabilidade a partir desse ponto já não é mais da liderança ou do time, é uma coisa que, sim, fica muito na minha cabeça. Faz sentido para você? Faz algum sentido. O que eu acho de tudo isso, Reilon? O líder, ele é responsável pelo desenvolvimento da equipe, né? Só que, assim, eu não entendo como uma responsabilidade única. Ele é, na verdade, assim, quando você tem uma equipe de liderados, se você percebe que esses liderados não estão te dando resultado, retorno, e aí a gente entraria em outros temas de outras conversas. Tem que se ter alguns feedbacks muito pontuais, objetivos e diretos, e chamar essas pessoas para reagirem, né? Porque, assim, o líder, ele facilita, ele colabora, ele tem esse papel de desenvolver pessoas, mas se o outro não quer ser desenvolvido, alguma coisa precisa ser feita, né? Então, assim, passa muito do liderado também a responsabilidade pelo desenvolvimento. Então, há uma tendência de as pessoas mais, digamos, extrovertidas ou mais voltadas a pessoas se abrirem mais para o outro, mas isso não é algo escrito em pedra, na verdade nem deveria. Então, assim, quando a gente trabalha projetos de desenvolvimento, né, junto às empresas, aos clientes, aos profissionais, é falar para um analista o quanto ele é responsável por isso também, e falar para o líder desse analista, ó, se essa pessoa não está se permitindo, não está se abrindo, o que você vai fazer com isso? Então, assim, o processo, ele não é isolado, né? Ele tem desdobramentos. Então, assim, você, enquanto líder, tem essa responsabilidade de desenvolver o outro, mas a partir do momento que você vê que aquele outro não está se abrindo e não está preocupado em entender ou você, ou a equipe, ou o par, aí você já passa a ter um outro tipo de problema, que não é de leitura e de entendimento de perfil comportamental, e é assim de uma pessoa que está resistindo, né? Que não está querendo se desenvolver, enfim, tem várias outras questões. Te respondi, Reilo?
Respondeu sim. Muito obrigado, viu? Nada. Mas assim, até para amarrar melhor essa minha resposta, todos nós, independente do perfil comportamental que nós temos a obrigação e o dever de nos olharmos e nos melhorarmos. A partir daí, ter uma condição de conviver melhor com o outro, né? E se desenvolver nas relações. Então, assim, se não tem essa via de mão dupla, fica tudo muito mais crítico. E aí a gente volta um pouco assim na questão de cultura de empresa, por exemplo, né? Que acho que você até tocou isso, se faz sentido com as empresas ou não. Vamos trazer aqui exemplos práticos. Estou eu aqui fazendo um processo seletivo para uma empresa japonesa. As empresas japonesas, elas tendem a ter uma cultura mais de um estilo planejador, analista. Então, assim, eu trazer um perfil executor ali, de ação, de iniciativa, disso, daquilo, vai ser muito difícil para a empresa e vai ser muito difícil para esse profissional. Eu não vou trazer isso aqui como uma afirmação absoluta, mas isso são tendências. Então, assim, eu tenho que olhar para essa cultura organizacional, eu tenho que entender essa cultura, os valores dessa cultura, para eu poder buscar um perfil que se adeque mais. Ah, mas Daniela, então nessa empresa só vai ter planejador e analista? Não necessariamente. Só que a empresa ela precisa saber lidar com estilos diferentes do dela e o profissional precisa saber que, sendo ele um perfil mais dominante, comunicador, ele vai ter uma empresa que não necessariamente vai ser tão dinâmica, tão rápida, tão cheia de iniciativa. Então, tudo isso para vocês pensarem. E eu trouxe um exemplo aqui, né? Eu estou também estereotipando o meu exemplo. Mas, assim, é importante vocês olharem, quando vocês estiverem se candidatando a uma vaga, entender se essa cultura faz sentido para vocês, entender se vocês, né, que estão cheios de sonhos e ambições e vontade, vão chegar numa posição e, de repente, vão ficar meio travado. Então, são coisas para vocês refletirem, porque a empresa busca por vocês, mas vocês também escolhem a empresa que vocês vão trabalhar, né? E o importante é que vocês comecem a escolher de um lugar humilde desde sempre. E o que eu quero dizer com isso? É saber onde é que vocês estão pisando, tendo consciência das escolhas que vocês estão fazendo e assim, tendo humildade para o processo de aprendizagem que vem aí pela frente, né? Vocês estão iniciando a carreira de vocês, tem muita lenha para queimar, tem muito chão para percorrer e tem muita coisa boa para acontecer. E como vocês, né, são jovens, antenados, estão aqui, né, julho, eu imagino que vocês estão de férias, estão participando, né, de um trabalho como esse, é porque vocês querem se desenvolverem, né? Então, no final, parabéns para vocês e continuem, né, com essa gana aí de se desenvolverem, de olharem para os pontos de vocês. E quando a gente fala, por exemplo, de um plano de desenvolvimento, a gente não está falando só para olhar para o que tem que melhorar. A gente fala para olhar para o que tem que ser potencializado. Então, se eu sou um analista e sou profundo e sou teórico, como é que eu potencializo isso e faço com que isso vire resultado? Né? E não com que isso vire uma trava, porque assim, também às vezes a gente é tão bom em determinada situação que a gente é tão bom que a gente trava por ser tão bom. Então, assim, são tantos pontos para vocês refletirem, e eu acredito que vocês têm inteligência para olhar para isso e se direcionarem da melhor forma possível, tá? Vocês estão ouvindo minha cachorra comigo aqui também, eu imagino, né? Não vai ter jeito, gente, agora chegou a hora. Mas legal. Posso avançar aqui para o pitch? Sim. Então, vamos lá. Então, né, o objetivo todo era para a gente poder, para que vocês olhassem para vocês, né? Então, o pitch, no final, você tem ali pouco tempo. Normalmente você tem de 3 a 5 minutos, e em alguns casos 10 minutos para se apresentar. Então, assim, a apresentação, ela precisa ser curta, ela precisa ser direta, ela precisa ser objetiva e ela precisa manter o interesse do interlocutor. Então, eu costumo dizer assim que você tem pouquíssimos minutos para causar uma boa impressão e também uma impressão profunda. Ah, mas como é que eu faço, né? Como é que eu trago uma impressão profunda em tão pouco tempo? Ah, e aí é um desafio enorme, porque assim, você tem que trazer muita energia, você tem que estar muito bem preparado, você tem que ter desenvolvido um roteiro para você, né? Fê? E aí, assim, você tem que se preparar. Então, o preparo, ele passa por alguns pontos. E ele passa pelo ponto de quem é você e o que você faz. Então, quando a gente traz aqui o perfil comportamental, né, é a proposta de você olhar mais para você, de você ter esse autoconhecimento, de você saber no que você é bom, no que você tem que melhorar, o que te move, qual que é o seu propósito. E aí, uma dica para vocês, vão escrevendo a respeito de tudo isso, vão criando o diário aí de vocês, né, escrevendo a biografia de vocês. Então, tá bom, vamos partir do momento de que vocês já têm um domínio de quem são vocês, e aí vocês têm que entender quem é esse público, para quem vocês vão se vender.
Então, quem é que vai estar entrevistando vocês? É o requisitante da vaga? Vocês já tiveram uma chance de ir direto com a pessoa que é a dona da vaga? Vai passar por um recrutador? Vai passar por um RH? Vocês precisam saber quem é esse público. E hoje vocês têm condições de saber. Vocês dão um nome aí no LinkedIn, a partir do momento que a pessoa agenda a entrevista, por exemplo, vocês conseguem dar uma pesquisada de quem é essa pessoa. Ah, mas Daniela, não sei nada, porque esse processo seletivo não traz informação nenhuma, está tudo muito às cegas, etc. e tal. Então, aí você tem que saber a empresa, o segmento de atuação, você tem que ter informação de quem é esse público. É óbvio o que eu estou falando? Pode ser óbvio, mas é absolutamente necessário se planejar para isso. E aí buscar referência de empresa, referência de área de atuação, porque você vai ter que amarrar a sua história e correlacionar por que você está participando daquele processo seletivo, porque faz sentido para, né, para que eles te contratem. E você precisa chamar atenção, você tem que ser interessante, tem que ter energia. Então, assim, né, obviamente, não, por mais que você tenha um perfil mais tímido, né, que pode ser um perfil planejador e um analista, você vai ter que se preparar muito, treinar muito, porque, assim, a comunicação conta muito nessa hora. Pode ser que você tenha um conhecimento acadêmico melhor, pode ser que você tenha tido alguma experiência mais interessante, mas se você não soubesse comunicar, não soubesse posicionar, as suas chances serão menores. Então, assim, simpatia, energia, confiança. Poxa, mas não é querer demais? É você que quer. Então, a partir do momento que você quer, você tem que se esforçar para isso. Então, como é que você vai se esforçar para isso? Considera assim: quem eu sou, o que eu faço e para quem eu faço, a minha avó entende? Então, assim, eu preciso contar essa história para minha avó precisa entender, porque um pitch é uma coisa simples, objetiva, rápida e que traz uma informação para todo mundo entender. E, além do que, ele tem que ser sedutor, porque eu tenho que ser interessante, né? Então, tem que ter uma pitada de storytelling ali, eu tenho que trazer uma emoção para a minha fala. Então, gente, assim, não é tão complicado, também não é tão simples. Como dica escreva ali no diáriozinho de vocês, né? No que vocês são bons, no que vocês precisariam melhorar, o que vocês querem, quem é esse público que vocês estão falando, por que eles deveriam te contratar, que resultado você vai trazer, né, para essa posição, para essa vaga. Então, é liçãozinha de casa e treino, tá? Aí aqui só para detalhar um pouco mais, né, do que eu acabei de falar para vocês, que é a questão do roteiro. Então, você tem ali dentro do pitch a sua apresentação, como é que você começa o seu pitch, né? Então, eu comecei falando, eu sou a Daniela Aquino, eu sou a fundadora da Linus, eu sou Headhunter, Coaching, Talent Advisor, eu tenho uma experiência em segmentos específicos, meu pai me dizia na infância que eu seria psicólogo ou jornalista, eu não sou nenhuma das duas coisas, mas eu consegui unir meu talento nessa situação, então, rapidamente, estou contando a minha história para vocês. Eu poderia contar a minha história em horas, mas eu estou contando ela em minutos para vocês. E eu espero que, de alguma forma, eu consiga, né, atrair a atenção de vocês. E é isso que vocês têm que fazer, né, com esse interlocutor. Então, assim, tem ali minha apresentação. E o desenvolvimento, o que será apresentado no seu pitch, a sua história, né? Como é que ela pode agregar para a experiência? Então, por exemplo, né, eu contei, né, fiz esse paralelo com a minha história. Então, olha, sempre tive uma facilidade de perguntar, de aconselhar, e acabei me deparando numa profissão que eu faço isso. Esse é o meu dia a dia e é o que eu gosto de fazer. Então, eu gosto de identificar profissionais, eu gosto de desenvolver profissionais. Isso é o que me movimenta, o que me move. Então, eu sei que eu posso agregar para os processos seletivos de vocês, porque além de eu ter conhecimento, de eu ter técnica, de eu ter preparo, eu tenho isso dentro da minha vocação, do meu dom. Então, assim, simulando aqui para vocês, né, ideias alternativas baseado na minha própria história, mas para deixar alguns exemplos práticos para vocês. E aí, o fechamento, né, como você finaliza, é o resultado que você pode trazer. Então, assim, a partir da minha experiência, né, do tanto que eu gosto de fazer isso, eu sei que eu posso agregar, eu posso apresentar para vocês resultados no curto espaço de tempo, a gente pode trabalhar em conjunto, e aí volta para os perfis comportamentais. Que perfil é esse? Se você tem chance de saber que perfil é esse, que rapport você vai fazer no final? Então, se você percebeu que esse cara é um cara mais analítico, eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir aprofundar nas informações, a gente vai conseguir chegar num resultado mais profundo, mais teórico, né, mais embasado. Se for um comunicador, né, eu tenho certeza que a gente vai ter situações de muita descontração, muita leveza, que também, além de ser um trabalho sério, comprometido, vai ter leveza. Então, assim, é adaptar a fala de vocês para aquele público. Nem sempre é possível, mas muitas vezes é possível também, tá?
E aí deixei aqui para vocês, ensaie, treine, apresente para algumas pessoas, né? E treina no espelho também. Eu me lembro que quando eu comecei, né, lá atrás, a trazer, né, palestras, propostas de workshops, eu ficava assim, além de estar me preparando, eu ficava no espelho falando comigo mesma. É uma técnica de fato que funciona, porque a gente precisa, né? E assim, no final, é uma chance da gente estar se olhando como a gente se comunica, como a gente se posiciona, como a gente se comporta, isso nos ajuda, isso é um treino. Além de falar para a avó, de falar para a mãe, de falar para a irmã, de falar para o namorado, enfim, treinar com algumas pessoas e falar, você está entendendo? Está claro? Você acha que tem emoção nisso que eu estou trazendo, né? Porque assim, um pitch, ele precisa ter dados, ele precisa ter fatos, ele precisa ter lógica, mas ele precisa ter energia, ele precisa ter emoção, tá? Eu sugiro para vocês lerem um pouco, se é que vocês já não leram, um pouco mais sobre storytelling, que é a forma com que você tem de contar histórias, né? Então, toda história tem que ter o ponto máximo aí e depois ir assentando esse ponto. Tem que ser interessante, tá? E aqui algumas dicas, né? Então, o que eu já falei, mas vou reforçar aqui com vocês. Sejam naturais, sejam objetivos, fale dos pontos fortes dos de melhoria, cuide do visual, se preparem, né? No final, se preparem e se preparem. E sejam simpáticos, cada um no seu estilo, né? Obviamente que para o comunicador é muito mais fácil ser espontâneo, extrovertido, para o analista em contrapartida é um pouco mais difícil, mas educação, respeito, gentileza e cordialidade não depende de perfil comportamental, né? Depende muito mesmo do como a gente se coloca aí como ser humano. Então, essa é uma questão que não precisa ter um perfil mais extrovertido ou menos extrovertido. Lembrando, né, que vocês, independente do perfil que vocês têm, reforçando que não tem certo nem errado, né? Tem o que se adequa e se adapta melhor àquela posição. E é importante também vocês entenderem se aquela vaga em questão faz sentido para vocês ou não, né? E assim, pode ser também que, como vocês estão em início de carreira, que vocês acabem se candidatando a processos seletivos para testes. E eu diria que é um bom caminho. É um bom caminho, mesmo que pode ser que vocês não optem, caso vocês passem e não optem, mas é uma forma de vocês treinarem. Porque se vocês vão, por exemplo, numa dinâmica, quem é que vai se destacar? Quem conseguir fazer o melhor pitch também. Dentro de um processo de dinâmica, você tem lá seu momento de apresentação, né? Você tem um momento que você vai falar de você, que você vai contar a sua história. Então, assim, você pode treinar dentro de uma dinâmica, dentro de mais recrutadores, né? Com outros recrutadores. Então, são oportunidades que vocês têm de, na prática, treinarem o pitch de vocês. Então, sugiro que vocês se candidatem a processos seletivos. Obviamente, o que faz mais sentido para vocês, mas mesmo que vocês percebam que aquele processo seletivo possa, no primeiro momento, não fazer tanto sentido, mas se vocês têm tempo, se candidatem, porque é um treino para vocês, tá? E pode ser que vocês sejam surpreendidos por isso. E aí agora, assim, o tempo é de vocês, eu estou aqui à disposição, se vocês quiserem fazer perguntas mais objetivas, estou aqui para responder para vocês, tá? Tem uma pergunta no chat já. Você consegue ver? Consigo. Tá, Tem alguma perfeito. coisa que eu sempre tenho que colocar no meu pitch, alguma coisa fixa além do próprio nome? Sim, o seu nome, né, obviamente, é importante colocar a idade, importante colocar a formação, né, a universidade, então são coisas que isso não tem como não ter. Então, a mesma coisa de eu chegar num pitch e não falar meu nome e não falar minha profissão. Então, falar o meu nome e falar, no caso, a minha formação, no caso de vocês, é realmente necessário. E depois, o desenvolvimento do pitch, ele tem que ser adaptável à vaga que vocês estão participando, porque vocês precisam entender o que o perfil de vocês pode agregar para aquela vaga e fazer o paralelo, tá? Então, assim, a partir do meu perfil analítico, eu me identifico muito com essa posição de pesquisa, porque eu sei que eu tenho capacidade de me aprofundar no conhecimento, eu tenho uma necessidade de olhar para detalhes, e eu sei que eu vou agregar no processo científico dessa formulação, enfim. Então, vocês têm que fazer os paralelos aí para vocês conseguirem atrair, né, e manter o interesse, tá, no perfil de vocês. Mais perguntas? Deixa eu ver, acho que tem outra aqui, não tem? Então, quais os perfis se adaptariam melhor para uma vaga de pesquisa e desenvolvimento, na minha opinião? Eu poderia te dizer que depende, né? Depende porque depende de cultura de empresa, mas na grande maioria das vezes, perfis analistas e planejadores estão mais dentro de uma área de pesquisa e desenvolvimento,
tá? Eles tendem ali a olhar mais para processo, para rotina, né? Para profundidade das coisas. Então, há uma tendência dentro das estruturas organizacionais e de laboratório de perfis analíticos e planejadores estarem dentro de uma área de pesquisa e desenvolvimento. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para uma posição de vendas técnicas, né? Há uma tendência, quando a gente está falando de venda técnica, né? De trazer esse profissional com a formação técnica, mas que essa pessoa ela tenha, né, uma capacidade de se comunicar com mais facilidade. Então, pode ser que a gente encontre planejadores, comunicadores aí nessas vendas técnicas, tá? Executores também, claro. Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver. Ó, data de nascimento tem que ter no pitch? Não necessariamente, tá? Mas também, assim, eu nem vou te dizer que isso é irrelevante, mas se você achar que tem que ter, eu acho que tudo bem, tá? Não precisa, assim, fique a seu critério, tá? Na minha opinião, não há necessidade, né? Você falando a sua idade ali já tá contando isso, tá? Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Você tem alguma sugestão de livros, leituras sobre como se comportar em relação a conflitos profissionais relacionados a choques de perfis entre pessoas? Ó, tem um box, que é um box que fala sobre desenvolvimento, fala sobre liderança, que é de Harvard, que são 5 livros e que fala de inteligência emocional, que é o Daniel Goleman. Então, assim, tudo que fale de inteligência emocional, principalmente do Daniel, eu indico para vocês. É, tem um outro livro que fala. Nossa, me fugiu agora. Nossa, me fugiu. Nossa, me fugiu. Mas eu vou passar para a Daniela depois, eu mando para você por foto, Dani. E aí, se você puder distribuir, é que eu esqueci o nome do livro, porque eu acho que é interessante aí para vocês trabalharem essa questão de conflitos, né, dentro das organizações. Mas esse box que eu estou falando, eu também te mando uma foto, Dani, para você compartilhar com eles. É um box que, mesmo para vocês que ainda estão em início de carreira, há muita informação relevante ali sobre gestão de conflitos, inteligência emocional, postura, liderança, comunicação. Então, é gostoso de ler, é uma leitura didática, né, de teóricos realmente relevantes. Então, eu vou sugerir para vocês, vou mandar fotos aí para a Dani e ela compartilha com vocês, tá? A outra aqui. Precisa fazer uma apresentação, slide, porque não sei se colocaria fotos sobre o que estou falando ou se isso seria inadequado. Então, tem PITs que pedem para fazer a apresentação, e aí, assim, obviamente que a apresentação, né, como é você, normalmente é livre, então, assim, eu, quando estou pedindo uma apresentação, eu quero entender como é que aquela pessoa funciona. Então, assim, dependendo do que vem nessa apresentação, eu vou estar avaliando criatividade, posicionamento, comunicação. Então, você precisa colocar coisas ali que te represente e que você se sinta confortável, né? E que também, aí você vai olhar muito para quem você está fazendo esse pitch, perfil de área, perfil de empresa, porque no final, as imagens visuais também acionam gatilhos mentais. Então, se você está participando, por exemplo, de um processo seletivo para uma empresa agro, e você colocar ali alguma questão de plantação, aquilo vai estar criando conexão, vai estar criando rapport visual. Então, você tem que ter essa, digamos, essa estratégia também para as suas apresentações, tá? Outra aqui, tenho que contar sobre minha graduação antiga que não concluí ainda ou só focar no curso que estou matriculada? Depende. Se essa formação que você ainda não concluiu é uma informação que de alguma forma é relevante para a sua postura profissional, para a experiência que você teve até agora, você pode até comentar. Iniciei a administração de empresas, pude desfrutar do curso até determinado momento, e naquele momento identifiquei que eu preferia fazer engenharia química por XYZ. Então, se você achar que é relevante para aquela vaga que você está participando, é até bem-vindo, porque mostra, né, que você também já tem um outro repertório além do que você está cursando, tá? Então, dá uma olhada aí para qual é a empresa, qual é o segmento, se a outra formação que você teve faz alguma conexão. Tá bom, Jennifer? O que mais? Vocês acham que tem mais perguntas? Por enquanto, nenhuma. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Espero sinceramente aí que vocês consigam refletir em torno, né, das competências de vocês, das oportunidades que vocês têm no mercado, entender que, assim, um pitch bem feito é aquele pitch que você se preparou bem,
criou ali, né, o seu roteiro bem feito, fez uma boa análise da empresa que você está participando da vaga, conseguiu fazer a correlação do que você, né, traz de valor para agregar aí na empresa, e manter energia, educação, respeito, simpatia, confiança, né, e se colocar à disposição também para outras etapas. Então, tudo que um recrutador quer é receber energia, receber assim, né, pessoas de alto astral. E o alto astral não significa ficar meramente no estilo comunicador, né? Muito extrovertido, de comunicação, mas não, é aquela pessoa que passa segurança, passa firmeza, passa credibilidade na fala, no posicionamento, tá? E aí é isso, assim. Eu queria compartilhar com vocês, a gente tem o Instagram da Linus e tem meu Instagram também. Ambos os Instagrams têm dicas, né, de processos seletivos, tem dicas de desenvolvimento profissional, tem dicas de gestão de tempo, gestão de conflitos, então fiquem à vontade, vai ser um prazer ter vocês lá e até compartilhar com vocês algumas coisas. E aqui estão meus contatos, né? Na verdade, esse não é mais o meu WhatsApp, esse é o WhatsApp da Linus, mas eu estou à disposição por e-mail, fiquem à vontade se vocês tiverem alguma dúvida de me contatarem, eu estou à disposição, tá bom? Ah, ótimo, Daniela. Eu queria agradecer para todo mundo que participou, principalmente a Dani, que ministrou esse workshop para a gente. Para mim foi muito esclarecedor, assim, eu acho que essa ideia